Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, segunda-feira, dia 23 de outubro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos na 29ª semana do Tempo Comum e a liturgia nos propõe algo de suma importância para nosso conhecimento, como pessoas que queremos crescer na intelectualidade e principalmente também é um pequeno artigo que pode incrementar ainda mais a nossa fé cristã. Ao menos duas coisas: ampliar nossa inteligência e gerar novos bons frutos em nossa fé cristã. Em primeiro, os dados históricos que nos são indicados como estudo bíblico para hoje levam-nos a uma viagem até o período apostólico e, ao mesmo tempo, aos primórdios da primeira aliança entre Deus e a humanidade. Sem dizer ainda que Jesus ensina-nos no Evangelho como devemos viver com os bens materiais deste mundo. A primeira aliança que Deus realizou com Abraão diz respeito a um período o qual Deus procurava estabelecer um vínculo com o povo descendente de Adão e Eva, que estava sendo disperso por toda a terra e que havia sido expulso do céu. Havia uma grande preocupação, a qual Deus queria que os seus filhos voltassem para o seu lar um dia, que é o paraíso. Deste ponto surge a aliança entre Deus e a humanidade a partir de Abraão. Tamanha foi essa aliança, tamanha foi a grandiosidade dessa aliança para Abraão e sua descendência, que até hoje chamamos Abraão de nosso primeiro pai na fé. A primeira leitura leva-nos até esses dados importantíssimos da história veterotestamentária. O capítulo 12 do livro do Gênesis descreve o início da história de Abraão, seu povo e o seu chamado junto a Deus. E falando resumidamente, o que podemos encontrar naquele capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus pediu para Abraão sair de sua terra e ir para o local indicado a ele. Ora, diante desta proposta, Abraão creu na voz de Deus e se colocou a caminho. Eis a primeira aliança. No artigo 1º do Catecismo da Igreja Católica, estudamos nossa profissão de fé, a começar do eu creio, né? E no número 144 e 146, Abraão é o exemplo central de crer nas propostas de Deus. Sua fé só é superada pela fé da Virgem Maria e de Jesus na história neotestamentária. Fora isto, não há fé maior na Sagrada Escritura. Deste ponto, podemos abstrair grandes lições para a nossa maturação espiritual. O primeiro
é saber acreditar nos planos que Deus elaborou para toda a humanidade e também para cada um de nós em particular, como fez a Abraão. O segundo é confiar, pois Deus sempre, sempre e sempre nos oferece o melhor. Poderíamos falar muito, mas muito mais nestes pontos iniciais. Porém, vamos alinhar agora a reflexão até aqui com o Evangelho de hoje, que nos recomenda o raciocínio acerca do egoísmo humano. No Evangelho, um homem quer que Jesus diga ao seu irmão para dividir sua herança com ele. A resposta de Jesus é simplesmente notável, em virtude de que, equivocadamente, incontáveis pessoas confundem a real e verdadeira missão de Jesus. Em um tom ensurdecedor, que nunca deveríamos nos esquecer, Jesus diz àquele homem que ele não é juiz das pequenas causas deste mundo. Ou seja, mesmo que os bens materiais nos sejam necessários para a nossa sobrevivência, Jesus nos esclarece ainda mais e diz que não veio para este mundo para repartir os bens palpáveis, a esta ou aquela pessoa. A missão de Jesus está muito além deste tipo de pensamento egoísta e mesquinho. Para isso, Jesus expõe uma pequena parábola que diz respeito à ganância e à mesquinhez que existe no coração humano. Ele diz: um homem com muitos bens, em vez de partilhar com outras pessoas os seus bens, partilhar com outras pessoas mais necessitadas do que ele, este homem resolveu escondê-los para si próprio em um grande celeiro. A lição de Jesus para aquele homem é uma verdadeira exortação para toda a humanidade e deveria ficar entranhada em nossa memória para nunca nos esquecermos. Jesus mostra que aquele homem, pensando que o seu egoísmo iria sustentá-lo para toda a sua vida, não sabia que iria morrer naquele mesmo dia, significando que a ganância não nos leva a lugar nenhum, a não ser para o caminho do inferno. Ou seja, os discípulos verdadeiros de Jesus devem aprender a viver com os bens deste mundo, sabendo que eles não nos levarão ao céu. Quem nos levará ao céu um dia será a cruz de Cristo e não outra coisa. Escrevam isso no coração de vocês. No entanto, podemos fazer dos bens corpóreos deste mundo uma ferramenta para nos conduzir à verdadeira e perfeitíssima caridade que pode ser eternizada em nossos corações. Como fazer isso? Bom, como escreve São Paulo à comunidade dos Colossenses no seu capítulo 3, ele diz assim, mais ou menos assim, viva cada segundo de sua vida respirando e buscando as coisas que são do céu e não as coisas que são da terra. E assim teremos um grande tesouro no céu. Ora, diante da proposta de Deus, Abraão deixou tudo para trás. Esse é um exemplo perfeito de abandono às coisas deste mundo e preferir as coisas que são do céu. Então, querido povo de Deus, partindo do exemplo de Abraão, se queremos buscar maior perfeição, devemos aprender com Jesus a sermos pessoas caridosas e nos desapegar de qualquer coisa que nos prendam a este mundo, que mesmo com suas belezas, mesmo assim, este mundo é efêmero, este mundo passará um dia. Mas a palavra de Deus nunca passará, pois ela é eterna. Acredite na proposta que Deus tem para você e toda a sua família. Deus abençoe você e toda a sua casa.